Paz e graça. Sejam todos bem-vindos. Seja abençoado. Que o Espírito Santo derrame o bálsamo, o acalento e refrigério de Deus sobre a sua vida. Eu sou o pastor José. Seja abençoado. Sobre o instrumento, ferramenta, as mãos de Deus. Meu Deus, glória. Hoje nós vamos falar Elias e os 10 pecados capitais contra a sua alma que se estende para nossas vidas. Jesus, o amado das nossas almas. Entregue os seus anseios a Deus. Espere em Deus. Meu Deus. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo. Deus cuida de você, dos meninos da casa. Deus cuida do seu corpo, da sua alma, do seu coração. Entregue tudo a Deus. E Ele vai cuidar de você. Davi disse: alma, minha alma, espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Espera. Vai ficar tudo bem. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos vocês, se inscreva no canal e divulgue esse vídeo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E quando eu falo divulgue o vídeo, não que eu queira ser um youtuber famoso, não, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A luz que há em mim pode abençoar as trevas que há em alguém. Muito bem, queridos, hoje nós vamos falar sobre
Elias e os 10 pecados capitais contra a nossa alma. Elias foi um homem fantástico. Elias foi um homem fora de série. Grande homem de Deus. Mas perceba, vamos ao texto. Versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias, ele teve a afluência e o toque de uma comida feita pelos céus. E ele caminhou 40 dias e 40 noites. O desfecho foi quando Elias, ele destruiu Baal, os profetas de Baal e toda aquela parafernália. Acabe chegou para Jezabel e falou, Jezabel era uma rainha fenícia terrível, diabólica, infernal, e falou que os deuses me façam tanto se nessa hora a cabeça de Elias estiver aqui nas minhas mãos. Elias, ele ouviu essa palavra, atemorizou, mas a questão não foi de Jezabel. Elias tinha enfrentado situações piores que Jezabel. Alguns estudiosos dizem que Elias chegou a um nível muito grande de estresse, ou ansiedade, ou até mesmo não desespero, mas algo da neurociência dessa natureza. E de sorte que desencadeou Elias alguns sentimentos, aquele nome forte, aquele profeta, o homem que fez milagres tremendos, o homem que só atrás de milagres, segundo alguns estudiosos, e pela maneira de milagres, só fica atrás de Moisés. Elias era fantástico, um homem de Deus sublime, um homem que viveu apenas para Deus. O homem que viveu apenas para os propósitos de Deus. Deixou tudo para viver os propósitos divinos, ainda mais do que Moisés. Mas escute, versículo 8, 9, e ali entrou numa caverna e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aí, Elias? Gosto dessa palavra de Deus. Gosto dessa indagação. Gosto dessa pergunta. Eu gosto dessa interação de Deus para Elias. O que fazes aí, Elias? Escute. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu só fiquei e busco a minha vida para matarem. Elias desencadeou os 10 pecados capitais contra a alma, a nossa alma. Esses 10 pecados capitais é um estudo que eu elaborei com leitura de alguns livros e dou todo ano um curso gratuito, uma pregação gratuita sobre esses 10 pecados capitais. Todos os anos eu procuro falar sobre esses 10 pecados capitais de uma forma bastante contundente. Nós mergulhamos, fazemos uma imersão, e aqui nós vamos passar um pouco por esses pecados capitais. Elias, ele ficou com a murmuração, a lamúria, a autopiedade, a comiseração, a maledicência, a frustração, a blasfêmia, a instabilidade emocional, a justiça própria, são os 10 pecados capitais. E esses 10 pecados capitais, ele tem uma base, um tripé, um bojo, um apoio, uma ponte de sustentabilidade para tais pecados.
né? Às vezes foi orgulho, outros covardias, uns incredulidade, outros ressentimento, outros inveja. Mas muito bem, então Elias, ele deu uma chepa em Deus, né? Deus falou, o que você faz aí, meu filho? Você é um homem que eu escolhi, você é o cara. Elias é o cara. E aí Deus fala, Elias, o que está fazendo aí, rapaz? O que está fazendo aí, meu servo? E disse, tenho sido muito zeloso, já começou com a sua autopromoção, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixam o teu conserto e derribam os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. Ele falou uma verdade, mas a verdade sem se humilhar. E isso nós podemos perceber que era justiça própria, né? Quem deve nos elogiar, nos honrar é Deus. Deixe que os homens te honrem. Deixe que os homens falem bem de você. Quem fala de si mesmo não tem mérito nem crédito algum, mas aqueles, deixe que os outros te honrem, já diz Provérbios. Versículo 11, e ele lhe disse, sai para fora, disse Deus, e põe-te neste monte perante a face do Senhor, e eis que passava o Senhor como também um grande forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois o fogo uma mansa e delicada brisa. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio ele uma voz que dizia, que fazes aí, Elias? Meu Deus, que mensagem! Que mensagem! O que fazes aí, Elias? Todos nós somos como Elias, já tivemos ponto como Elias, de ficar na caverna, de se esconder, de ficar abatido com os pecados capitais, a murmuração, a lamúria, complexo de inferioridade. Você vai ver que Elias ele vai começar agora a se depreciar. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto a capa. Versículo 14, e ele disse, eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, a segunda vez que ele fala isso, dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para me tirar. Perceba que o versículo 14, anote aí, é a mesma coisa do versículo 10. Elias estava uma fera ferida. Elias estava triste, oprimido, consigo mesmo. O homem que colocou todo um sistema abaixo estava sendo destruído por si mesmo. E um homem de Deus. Perceba que Deus, ele olhou para Elias e Deus amava Elias. Foi um camarada que Deus amou. Eu chego a dizer que se teve 3 homens que Deus amou de uma forma tremenda, foi Elias. Fala-se em Moisés, Abraão, Davi, são os 3 mais citados da Bíblia, não sendo Jesus, mas Elias, acredite, Deus amava de uma forma especial. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge Azael, o rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Bel-Meloar, ungirás profetas em teu lugar.
espia, escuta. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Ah, Elias, por acaso? Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com 12º. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Muito bem. Queridos, fantástico esse texto. Elias, ele estava se achando o dono da cocada preta, a bala da vez, o bam, a última Coca-Cola do deserto. De fato, ele era um grande homem de Deus até o último segundo da sua vida. É tanto que, no conceito teológico de escatologia, Elias, ele é citado como uma das duas testemunhas, segundo a maioria dos críticos e eruditos nesta matéria. Mas escute, preste bem atenção. Elias, ele murmurou, ele teve lamúria, são pecados. Pecados não só se conecta-se com matar, roubar e prostituir. Pecados são tudo aquilo que vai de conta com a palavra de Deus. E Elias, ele precisava de uma injeção de ânimo, uma injeção no seu ser, e o próprio Deus foi o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, o coach, o pastor de Elias. O que fazes aí, Elias? Lembro-me que eu estava uma mensagem, a primeira vez que eu conheci a Bispa Cleo Rossafá, e ela pregou essa mensagem. E naquele ano eu fiquei em lágrimas. Que mensagem fantástica! Eu creio que essa mensagem vai produzir em você um fruto de esperança, de vitória, de sublimação através da palavra de Deus. Porque tudo tem que provir da palavra de Deus. Tudo tem que ser oriundo da palavra de Deus. O que fazes aí, Elias? Elias, ele foi, no versículo 10, ele teve o vitimismo, e o vitimismo quer dizer os 10 pecados capitais contra as nossas almas. Claro que Elias não cometeu nenhum desses pecados todos, né? Mas nós podemos ver ali a lamúria, o complexo de inferioridade, a autopiedade, comiseração, né? a maledicência, a frustração. Ele não blasfemou porque ele era um homem temente a Deus. E a instabilidade emocional, né? Acredite, todos nós somos passivos a tais sentimentos, mas não podemos deixar tais sentimentos perdurar sobre nossas vidas. É como eu ouvi algum filósofo falando: um pássaro pode pousar na cabeça de qualquer ser humano. Portanto, entretanto, data venha, não se pode fazer ninho, nem as suas necessidades fisiológicas. Muito bem, escute, aperte o cinto, que a mensagem está apenas começando. Deus deu um sinal a Elias, e aqui vai uma mensagem principalmente para as pessoas que estão depressivas, ansiosas, estressadas. São os pecados, são as mazelas da alma, as intempéries de nossas almas. Jesus falou: olhai para os livros dos campos, não semeiam nem cegam, mas contudo o vosso Pai o sustentam. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E darei a ti o Egito, porque com amor eu te escolhi.
Somos sacerdote real, nação santa, povo adquirido pela sua maravilhosa luz. E Deus vai te dar sinais. Os sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegar alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Isso é bom. Isso é fantástico. Elias, Jesus pergunta a Elias a segunda vez: o que fazes aqui, Elias? Deus pergunta para você: o que você faz aí? Eu não sei qual é o teu calabouço, não sei qual é a tua caverna. Quando você está na caverna, não significa que você é derrotado, não significa que você não possa ir para a caverna, mas você não pode permanecer na caverna. E a pergunta que eu faço é: o que fazes aí, Joana, João, José, Pedro, Tiago, Bartolomeu, Maria, Ruth, Esther, Débora? O que fazes aí? Coloque o seu nome se você está nessa ocupação. Elias ficou na caverna. A caverna é um lugar escuro, um lugar aonde os pensamentos saltam da nossa mente e nós estamos muito à mercê dos nossos pensamentos e a palavra de Deus é deixada de lado. Foi o que aconteceu com Elias. Elias não queria mais viver. Senhor, pode me levar, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor que os profetas. Deus, calma, Elias. Escute, Deus tem o melhor para você. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem algo poderoso para você. E Deus deu um ofício e propósito a Elias. Todas as pessoas que estão em situação de depressão, não trate como desdém, com descaso e diferença. Ah, é bobagem, cuidado. O que Elias teve foi um exemplo daquilo que uma pessoa depressiva tem. Uma depressão, segundo estudiosos, crônica. Mas pastor, era homem de Deus, verdade. Elias é um grande homem de Deus, mas era homem, como todos nós, e Deus remediou Elias. Deus pegou Elias nos olhos, levantou Elias. E você vai ver que depois disso aqui, dessa palavra, Elias, ele ungiu Eliseu no seu lugar, Jeú e Azael. Jeú como rei de Israel e Azael, né, como o rei da Síria. E ainda peitou, depois daqui, ele que estava fugindo, que o negócio não teve nada a ver com Jezabel, nem com Acabe, não foi medo deles. Foi algo que se desencadeou na vida de Elias. E depois daqui ele encarou Jezabel e falou: olha, Jezabel, é o seguinte, você aprontou, você matou os profetas de Deus, e o seu fim vai ser assim, 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 assim. Acabe, você desonrou tal a Deus, vai ser assim, 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 assim. E foi como Deus colocou na sua boca. E teve um fato, o homem estava tão cheio de Deus, a autoestima foi lá para cima, que ele estava em um lugar, é uma passagem que está em Reis também, e o rei mandou alguém falar com Elias. Mandou 50 homens, mais uma espécie de general na frente. E quando o general chegava, batia: é você que é Elias? Ele nem questionava: se eu sou homem de Deus, caia fogo no céu e consuma você e os 50. Na hora, depois de tudo isso aí. Na segunda vez, é você, o próprio rei mandou uma comitiva para interrogar e para poder prender algo dessa natureza. Elias falou: se eu sou homem de Deus, caia fogo no céu, consuma você e os 50. E na hora foram exterminados. O terceiro, ouvindo falar disso, falou: opa, esse homem tem propósito com o céu. Esse homem é amado de Deus.
esse homem é temente a Deus. O terceiro foi o seguinte: ele, sabendo quem era Elias, e o Deus de Elias, se prostrou-se diante de Elias. Elias viu aquela atitude humilde e abriu a porta para aquele homem. Então, perceba que Elias, ele ressignificou. Elias, ele teve uma vida muito abençoada por Deus. No versículo 1 e 2, né, fala que da ameaça de Jezabel. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara os profetas à espada. No versículo 2 a 3 e 5, o que vendo ele se levantou para escapar com vida e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. Aí você vai ver Elias com começo de depressão. E Deus trata a depressão. Deus tratou a depressão com Elias, deu alguns insights, diretrizes, ensinamentos para a sua estrutura física, emocional e espiritual. Perceba, escute bem o que o texto diz. Versículo 7. E o anjo, versículo 5. E ele se foi ao deserto, caminhou de um dia e veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que ninguém, nem dos meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Deus deu a Elias um mantimento espiritual e um mantimento físico, porque ele estava exausto. Versículo 6. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Não trate ninguém que está com depressão, com algo dessa natureza. Hoje temos transtornos que a psicologia chama borderline, esquizofrenia, depressão, estresse aguda, estresse crônica, ansiedade aguda, ansiedade crônica. Tem pessoas que não conhecem a Deus. E tem pessoas que precisam de seu carinho. Não trate as pessoas como um objeto. Ah, não, isso é pouca vergonha, isso como alguns falam, isso é descaração, isso é bobagem, isso é frescura. Não faça isso. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido. Deus deu pão, algo físico para ele comer. Embora foi preparado pelos anjos, ele comeu aquele pão cozido sobre as brasas. E uma botija de água, ele bebeu aquela água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Ele foi e deitou-se, descansou. E o anjo do Senhor tocou segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E ele andou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Queridos, nós devemos pedir a cada dia a graça de Deus. Hoje o número de pessoas depressivas no Brasil e no mundo são devastadoras. Pessoas que são depressivas, pessoas que cometem suicídio, porque a depressão é a porta para o suicídio. A porta do suicídio não é a frustração, não é nenhum desses pecados que eu falei aqui, mas a porta do suicídio, a grande porta, segundo os psicólogos, psicanalistas, como Viktor Frankl, o próprio Jung, Freud.
Então trate, por isso que a Bíblia manda você se alegrar, você celebrar. Por isso que a Bíblia manda você dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje pessoas elas ficam adoecidas, e pessoas sérias. Elias era um homem sério, era um homem de Deus. Às vezes perde um parente, as pessoas, tem gente que entra em um casulo para nunca mais sair. Às vezes as pessoas perdem o emprego, é um divórcio. Às vezes é algo dessa natureza e desencadeia na vida das pessoas uma opressão muito grande. Alguém me contou que certo homem, muito afluente, teve uma decepção, e esse homem, alguém apontou: está vendo aquele rapaz ali, pastor? Ele era um homem muito afluente. Teve uma decepção na vida e se entregou à bebida. E hoje esse homem vive nas calçadas da rua, desprezado, não quer ajuda de ninguém. Não ignore. As pessoas são frágeis. A emoção do homem precisa ser trabalhada e sustentada pela palavra de Deus. A emoção do homem precisa ser sustentada e trabalhada pela palavra de Deus. Estava vendo esses dias, nesses tempos que as pessoas falaram muito daquele homem Lázaro, né? Houve 2 casos que chamou a atenção no Brasil, e o caso de pessoas que estavam, aparentemente, pessoas boas, né? Pessoas sem históricos nenhum de violência, algo dessa natureza. Um policial, ele estava comendo a pizza quando houve uma discussão com os proprietários, e aquele policial, né, movido por um sentimento diabólico, matou a vida de 4 pessoas ali naquela pizzaria. Outro foi um guarda civil que, estando ele com amigos, houve uma discussão frívola, banal, fútil, inútil, e o mesmo matou 3 amigos ali no bares. Então perceba que os seres humanos precisam ser trabalhados nas suas emoções. Às vezes as pessoas falaram muito de Lázaro, claro, foi algo que precisava ser combatido, algo que precisava ser parado e tratado. Mas o pior é que muitos Lázaros estão com a sua camuflado pela sociedade, e principalmente por uma emoção frágil, descontrolada, sobretudo pela palavra dos homens e não da palavra de Deus. E aí acontece, esse homem, tanto o guarda municipal quanto o guarda militar, cometeu essa barbárie, esse hecatombe, e sujaram suas mãos de uma forma banal, pífia, por um descontrole emocional. As emoções precisam ser controladas. Vigie as suas emoções, vigie os seus sentimentos, coloque guarda na sua boca, vigie aquilo que você fala, aquilo que você pensa. Coloque guarda na sua boca. O salmista dizia: escondi a tua palavra no meu coração para que não venha pecar contra ti. Seja um guardador, um guardião da palavra de Deus. Seja um guardião dos valores e dos princípios de Deus. Você tem que pedir a graça de Deus todo o dia da sua vida. Você tem que entender que você precisa da graça de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte.
Tem um versículo que eu usava muito na minha adolescência, na minha juventude, Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Quando o homem ele tira Deus, acredite, ele fica frágil, desolado, abatido e à mercê do inimigo. Mas quando o homem ele chama a Deus, acredita em Deus, apesar das suas fraquezas, esse homem se torna um baluarte, um gigante na fé. Esse homem se torna um homem poderoso na fé. Independente daquilo que causa depressão, algumas pessoas são depressivas por algo biológico, uma situação que desencadeia uma depressão, ou algo diabólico. Nesse caso, nem tudo é Deus, nem tudo é o homem, nem tudo é o diabo, mas toda a solução está em Deus. Nem tudo é Deus, nesse caso, nem tudo é o homem, nem tudo é o diabo. Por exemplo, houve um homem que estava muito revoltado, chamado pastor A, pastor B, pastor da Universal, da Mundial, né? E bateram o pé e falaram em línguas, e aí tentaram e bordaram, e o demônio não saiu. E um pastor experiente viu a história daquele homem, porque lhe estava faltando um remédio. Deu um remédio àquele homem e aquele homem voltou ao normal. Outro caso foi que realmente a pessoa estava possessa por um espírito maligno que aprisionava essa pessoa. E o homem de Deus, mas a comitiva ali, orou, expulsou aquele espírito, a pessoa voltou ao normal. E outro caso foi uma situação que desencadeou essa depressão. Uma perda. Geralmente, uma perda, um luto, que das situações são a mais contundente, porque quando a pessoa perde um trabalho, né, normalmente a pessoa ela encontra. Ela perde de ano, ela vai fazer outro ano. Ela perde o emprego, ela vai achar outro emprego cedo ou tarde. Ela perde um carro, ela vai recuperar um carro cedo ou tarde. Pessoas elas têm essa capacidade, embora muitas pessoas entrem nesse propósito, entram nesse ciclo do loop, como diz os psicólogos, da depressão. E aí o que ocorre? E a solução está em Deus. A solução está em Deus. Um dos maiores teólogos que eu conheço, teólogos adventista, o homem conhece a Bíblia de uma forma fantástica. Ele teve um nível muito alto de depressão, né? O pastor, não é nem pastor, ele é teólogo. É um teólogo brilhante, prega, mas ele diz que ele não é pastor. Ele diz que não é pastor os adventistas eles são bem sistemáticos, né? É uma escola bastante sistemática. É uma igreja bastante sistemática, igreja de Deus, uma igreja que eu considero muito. Se eu não fosse batista, ou eu ia ser assembleano, ou ia ser adventista, porque eu gosto muito de adventista. Agora escute, que ele teve um nível de depressão e um psicólogo tratou a sua vida porque era necessário no caso dele. No caso dele foi necessário uma intervenção de um psicólogo cristão, não mudando, cristão. Mas eu creio que tem coisas que o próprio Deus pode falar com você. Eu creio que tem coisas que Deus, ele usa a palavra. Não estou dizendo que você não precisa de um profissional. Claro, tem casos que, para algumas pessoas, que realmente o profissional é bom, é necessário. Mas eu creio que a palavra de Deus é suficiente. Eu creio que os propósitos de Deus é suficiente. Eu creio que
a palavra de Deus com pessoas maduras que você está andando é suficiente. Como outras áreas também. Às vezes o cidadão ele vai tratar algo, né, com o psicólogo e às vezes o que ele precisa é falar. Agora, falar com a pessoa certa. Eu sempre falo, fale com a pessoa certa. Pessoas fora do seu alcance. Pessoas e que sejam pessoas maduras profissionalmente. Pessoas coerentes. Pessoas que, a princípio, não lhe conheça. No sentido que seja para você desabafar, para você falar, né? Não fique com pessoas corriqueiras, não fale isso para pessoas corriqueiras, porque isso só vai lhe trazer malefício. E pessoas sem capacidade, porque isso vai lhe trazer julgamento. E pessoas que de perto, o que é isso? Vai lhe trazer condenação, né? Mas a princípio de tudo, há um psicólogo, psicanalista, psiquiatra, coach, filósofo, como vocês queiram, pastor, chamado Deus. Esse você pode conversar à vontade. Falar, você pode exaurir, você pode dialogar, verbalizar à vontade. Lacan disse, doenças são palavras não ditas. Agora, claro que você não pode falar para a pessoa, qualquer pessoa, você tem que falar para Deus. Porque tem um ser humano, você não pode deixar de adoecer uma pessoa para adoecer outra. Você tem que falar para Deus. Um dia eu fui aconselhar uma criatura, e essa criatura estava em um estado de depressão, e eu ouço a história, que é um parâmetro científico. Você precisa ver a história da pessoa para remediar pela palavra de Deus. Porque a história da pessoa, né, a história não precisa ser o destino da pessoa. Você pode mudar o destino da pessoa com a palavra de Deus. E eu aconselhei aquela pessoa falou, pastor, o quanto aquela mensagem, quanto aqueles ensinamentos, aqueles passos que o Senhor me mandou fazer, melhorou a minha vida. E eu, glória a Deus, porque eu pedi orientação ao Espírito Santo de Deus. Sou psicólogo? Não. Sou psicanalista? Não. Sou psiquiatra? Não. Mas eu tenho a palavra de Deus. Né? E todo pastor pode fazer isso, o homem de Deus pode fazer isso para as pessoas que estão passando por momentos de necessidades, ou momentos, né, de frustração, de perda, de querer mudar. Tudo começa com oração. Agora você precisa entender que tudo começa com oração. Você precisa entender que tudo, a base é oração. E Hipócrates falava o seguinte, pergunte ao doente se ele quer ser curado. A primeira filosofia para a pessoa que quer ser curada é ele querer. Já o grande começo é ele querer. Porque pessoas, acredite, por isso que são os pecados capitais contra a alma. Né? Murmuração, lamúria, complexidade, autopiedade são pecados que as pessoas alimentam na sua carne, no seu corpo. É diferente dos pecados tradicionais corriqueiros. É diferente. São pecados que a pessoa alimentam na sua própria alma, no seu próprio corpo. A autopiedade, que é um culto a si mesmo. O complexo de inferioridade é um culto a si mesmo. É um orgulho invertido. É uma soberba invertida, é uma arrogância invertida. E Deus não aprova nem lá nem cá. Deus não aprova nem a soberba, nem a autopiedade, nem a prepotência, nem a complexa inferioridade. O que Deus quer é que possamos ser segundo o coração de Deus. Moldado pela palavra. Moldado pelos preceitos, valores bíblicos. Porque, queridos, nós estamos em um mundo, e o mundo, acredite, está indo de cada vez
segundo o mundo caído de mal a pior. A igreja avança, a igreja ela está bem e vai ficar melhor ainda. Eu escrevi uma tese em 2009, a igreja está preparada para o arrebatamento. Eu escrevi essa tese, eu aqui, o Espírito Santo me deu essa tese. E que muitos pregadores estão falando hoje e alguma coisa está de acordo. E claro que é uma tese que estudei, que o Espírito Santo me deu e aliada à Bíblia. A igreja está preparada para o arrebatamento. Depois vamos fazer um vídeo, depois essa sexta mensagem que eu estou falando, sobre escatologia de algo para 2023. Mas voltando aqui ao assunto. Quando a Bíblia, ela é contra um preceito mudando, diabólico, é porque aquilo está errado, queridos. Aí muitas pessoas falam, mas quando a Bíblia ela é contra o homossexualismo, a pessoa fala, mas a Bíblia também é contra a prostituição, verdade, contra a mentira, fato, só que já é estabelecido pela Bíblia. E o que as pessoas querem é amoldar essa questão de gênero, LGBT, mais mesmo de coisa aí, como se fosse uma coisa normal. Porque o cidadão que ele comete mentira, assassinato, roubo, prostituição, já está enquadrado pela Bíblia. Já está enquadrado pela Bíblia. E questões desse gênero, a Bíblia também condena e a Bíblia é contra. A Bíblia condena e a Bíblia é contra. Por isso que a Bíblia tem que ser a nossa bússola, o nosso norte, a nossa orientação. O que é que a sociedade quer fazer? Como eu falei aqui, elas querem pegar esses conceitos e colocá-los como normais. Não, se o homem quiser casar com um cachorro, ele pode casar com um cachorro. Se o homem quiser casar com quiser ser uma ameba, ele vai ser uma ameba, né? Se o homem David Anelli, um filósofo conhecido, ele disse que era um tigre. Ele disse que era um tigre. E foi chamado de tigre pela sociedade onde ele vivia e acabou cometendo um suicídio. Um homem de uma mente brilhante, um filósofo brilhante, ele disse que ele era um tigre. E acabou aquele espírito incorporando ali nele e ele vivia como um tigre, literalmente como um tigre. Então, cuidado com aquilo que a sociedade coloca. Cuidado com esses preceitos que a sociedade coloca. Amém, queridos? Então, que Deus aplique essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe vocês com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha completar a obra em nome de Jesus. Porque eu oro quando Deus me dá as mensagens. Eu não chego aqui com as mensagens em cima da hora. Não. Esse não é o meu estilo. Essa não é a minha prática. Essa não é a minha natureza. Eu coloco diante de Deus uma mensagem para que o Espírito Santo de Deus venha abençoar. Amém? Queridos, e vamos dobrar nosso número de seguidores. E quando eu falo de seguidores, queridos, eu, graças a Deus, se Deus quisesse, eu sou muito resolvido comigo mesmo. Se for para pregar para uma pessoa, e sendo essa pessoa eu, já estou satisfeito. Não preciso de aprovação de ninguém. Mas eu sei que pessoas, que Deus me capacitou e bem capacitado, para levar a palavra de Deus para a glória dele, e pessoas precisam ouvir essa mensagem. Então, se você puder divulgar para alguém que precisa ouvir e seguir o nosso canal, ganhando seguidores, é porque a palavra de Deus vai ser pregada. Como para mim também, se eu puder por mim mesmo, não preciso ter seguidores nenhum. Graças a Deus, não tenho esse tipo de vaidade, isso não. Mas, se é para a glória de Deus, faça com o apóstolo Paulo, que as pessoas venham ser abençoadas,
Porque todos os grandes homens de Deus que eu vejo fazem isso. E como eu falei aqui, quando eu vejo algumas figuras que se prestam o papel da futilidade, inutilidade, em redes sociais, às vezes pagando um alto preço terrível, né, para falar besteira, né, futilidade, inutilidade, depravação, imoralidade, tudo que vai de encontro com a palavra de Deus, e o cidadão faz de uma coisa, né, e gasta tempo ali, é ruim, mas ele está investindo seu tempo ali, que dirás eu para a palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então que você venha assim estar nos abençoando. Vamos colocar um louvor, depois nós vamos com a oração final. Glória a Deus. Quer ganhar dinheiro no TikTok? Misericórdia. Então, queridos, Deus está contigo todo o tempo para nos abençoar, para nos dirigir, para nos conduzir, para nos instruir, para abençoar. E lembre-se que a vitória está na palavra de Deus. A vitória não está no conhecimento do pastor Oséias, a vitória não está na filosofia do pastor Oséias, ou do pastor que você vê na televisão, né? Seja ele quem for, o pastor querido aí do YouTube, né? Porque tem muitos pastores de YouTube aí que é famoso, que é isso, que é aquilo, mas você precisa colocar sua confiança em Deus. Você precisa colocar sua força em Deus. Maldito o homem que confia no homem, queridos. Né? Maldito é o homem que confia no homem. Você precisa colocar sua confiança, sua força sempre em Deus. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, fui pregar na Assembleia de Deus, lá na minha cidade. E aonde só pregava obreiros bons, né, no sentido deles, da própria igreja. E acho que eu fui o único pastor batista, nem pastor batista era na época, era seminarista, a pregar em um culto oficial da Assembleia de Deus. O pastor me convidou e eu fui. E as pessoas ficaram olhando, né? E falaram, pastor Batista, aqui. E era jovem, imagine, muito jovem. Né? Aí me lembro que um deles falou, é o filho do presbítero Moacir, né? E olharam assim para mim. E um deles falou o seguinte, depois da palavra, continue com essa palavra, meu filho. O que eu vi aqui da parte de Deus foi um maná do céu. Um presbítero me abraçou forte e falou, meu filho, o que eu vi aqui da parte de Deus foi um maná do céu. Conheço a sua família toda e eu me regozijo em ver uma palavra dessa como maná do céu. Realmente foi tremendo aquilo que você falou. Divino maná do céu. Porque a palavra, queridos, é a palavra que eu falo até hoje. Que o Espírito Santo me leva para falar até hoje, o maná do céu. E só presbíteros acima de 70 anos de idade, naquela época, para a glória de Deus. Então, irmãos, é isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos pregar, a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é eficaz, não pertence a uma igreja, não pertence a um pastor. A palavra de Deus já diz palavra de Deus. Então vamos lá com mais um louvor. Depois... Ele sabe amar, ele acalma o mar. Por você pode fazer até o sol parar. Segura estrelas, faz a terra girar. Nenhuma folha cai sem ele deixar. Por você ele faz o que ninguém jamais fará. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem.
nosso entendimento, ninguém o pode decifrar, pois ele é Deus e não precisa se explicar. Só ele sabe o que não sabemos, só ele faz o que não podemos. Aleluia. Só ele tem o amor que acalma suas guerras. Teu Glória a socorro Deus. vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, Vai ficar tudo bem. lembre-se de quem você tem. Coração bobinho se achando sozinho, leia nas estrelas o quanto ele te ama. Coração bobinho se achando sozinho, escute Deus dizendo: filho, estou pertinho. É só fechar os olhos, respirar bem fundo, coloca as vozes do medo no modo mudo. Lembra que foi ele que criou o mundo, lembra que ele tem o controle de tudo. Lembra que foi ele que soprou este ar que passa aí dentro e te faz respirar. Entre bilhões de orações pode sim te escutar, enquanto você dorme continua a trabalhar. Não é segundo suas expectativas, Deus fará além, 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 além do que você imagina. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, Calma. lembre-se de Porque quem tá aí, você eu tem. sabei que eu sou Deus. Muita calma nessa alma, Leve seus olhos para vai mim, ficar onde tudo virá bem. se o socorro vem Muita do Senhor, calma que fez o nessa céu alma, lembre-se de e quem a você terra. tem. Lembre-se de quem você tem. Lembre-se de quem você tem. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, a próxima mensagem vai ser a excelência do perdão. Você não pode perder essa mensagem. Você que vai escutar essa mensagem, não sei se vai ser pela manhã, pela tarde, pela noite, já ore pela mensagem que vai vir, né? E para que as barreiras desse som da internet, as barreiras venham a ser quebradas e Deus venha alcançar muito mais pessoas. Amém? Em nome de Jesus. É que eu falo, o meu propósito é alcançar vida das pessoas. Graças a Deus que esse inseto, né, da mídia não me picou, não vai me picar, porque eu sei que eu sou em Cristo Jesus. Tá de querer, não. Agora, se eu tivesse 100 mil pessoas para falar do amor de Deus, 1 milhão de pessoas para falar a palavra de Deus, para que as pessoas se rendam a Jesus, amém, glória a Deus. Eu estou igual a Paulo. Tudo posso naquele que fortalece. Estou contente em toda e qualquer situação. Amém? Graças a Deus. Deixe-me orar por você, Senhor Deus, Pai Celestial. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, toma a vida dessas pessoas que ouviram essa mensagem. Pai, que teu Espírito Santo, meu Deus, abençoe, cure, meu Pai, essas vidas, Senhor. Cure as enfermidades, Senhor Deus, da alma, Senhor. Cure, Senhor, essa pessoa que está frustrada, essa pessoa que está abatida, Senhor. Às vezes, Senhor Deus, está muito tempo na igreja, às vezes, Senhor Deus, nasceu no evangélico, mas, Senhor Deus, ela precisa dessa cura, dessa libertação na sua alma, meu Pai. E eu te peço, Senhor, que essa mensagem fale poderosamente na vida dela, Senhor. E que o teu Espírito Santo, meu Pai, transforme, Senhor Deus, a vida dessa pessoa e que ela venha fluir, voar como uma águia livre no Senhor. A palavra diz, Senhor Deus, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre ouve a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Não esqueça, curta, comente e nos siga. A próxima mensagem, a excelência do perdão. Seu amigo e pastor Oséias Silva.